Dia 18 de maio passado foi, foi um dia marcado, que não sei se você ouviu falar, mas é o dia da luta antimanicomial. Quem trabalha aí com saúde, psicólogos e tal, trabalha, um movimento que trabalha, vou resumir aqui, talvez eu possa ser muito simplista no que vou dizer, mas o movimento contra manicômios, tá? Eles defendem um tratamento mais humanizado para pessoas que sofrem de algum transtorno mental, coisa desse tipo, que não apenas só trancar essas pessoas e ir ali na base do remédio. Então, essa aula. Mas e essa semana, mas não é disso que eu quero falar, mas tem um pouco a ver, que tem a ver com loucura, né? Loucura. Você já fez alguma loucura na vida? Hã? O quão louco você é? Quem é a pessoa mais louca que você conhece? Não precisa olhar para ela agora. Não precisa entregar. Eu, obviamente, vou falar porque você vai linkar esse contexto bíblico que fala que, né, a respeito de loucura, né? E eu queria falar da loucura da cruz para nós essa noite. Amém? Porque o crente, ele é doido, né? Bem que a gente faz umas loucuras, né? Talvez não sei se você costuma falar sozinho, né? Tem gente que fala sozinho. Eu não sei, tem acontecido algumas coisas comigo assim, que às vezes eu já aconteceu umas 2 ou 3 vezes de pegar o carro, eu estar na rodovia e de repente eu me perguntar para onde é que eu estou indo mesmo. Não sei se é loucura ou esquecimento, né? Mas a gente sempre tem umas manias que são meio loucas, né? E eu sou um pouco, não sei, não foi, eu não sou e não aceito isso na minha vida, mas parece um pouco negócio de toque, sabe assim? Às vezes eu estou indo, andando, e eu vejo alguma coisa, por exemplo, na quina da parede, e aí dá vontade de tocar, mas eu não toco. Aí quando eu estou lá na frente, não acredito. Eu tenho que voltar para tocar. Não sei se isso é loucura ou é. Mas todos nós temos manias, né? Mas não é nem disso que eu queria falar, dessas manias simples. Eu queria falar porque ser cristão, querido, e viver o evangelho não é coisa de gente normal. Não é coisa de gente normal. A gente tem tanto parâmetro hoje em dia sobre as coisas que nós nos medimos por tanta coisa. E quando o evangelho traz para nós o que é ser salvo, o que é viver a vontade de Deus, isso foge à regra daquilo que o mundo está vivendo. É totalmente o contrário. E a gente todo tempo está se cobrando, dizendo que tem alguma coisa errada na nossa vida, porque nós estamos sempre comparando a nossa vida com a vida dos outros, não é? São com as novelas, os artistas, a TV, a Facebook, todas as redes sociais, a gente fica comparando a nossa vida. Você quer ser feliz? Se você quiser ser feliz, né, o que eu vou falar aqui é impossível, mas eu vou te dar um caminho da felicidade, para você ser contente com tudo aquilo que Deus tem dado e com a sua vida. Você joga fora teu celular, desliga a televisão, esquece do mundo e vive a sua vida. Você vai contemplar a natureza, você vai observar os seus filhos, a sua família, e você vai perceber que você é uma pessoa abençoada. Porque nós vamos olhar para o mundo, irmão, sempre vai ter alguém melhor do que a gente. Sempre vai ter alguém que tem mais dinheiro do que a gente. Sempre vai ter alguém mais bonito do que a gente. Sempre vai ter uma coisa, né? E a gente nunca está contente porque a gente sempre está buscando algo que seja melhor do que aquilo que a gente tem. E quando Jesus traz uma proposta para nós da eternidade, é algo absurdo. Porque nós vamos abrir mão deste mundo para viver aquilo que o Senhor tem para nós na eternidade, que nós nem conseguimos ver. É loucura, né? Então eu queria expor essa loucura hoje e saber se você quer continuar caminhando com Cristo e ser chamado de filho de Deus. E se você não estiver disposto a ser louco e contra tudo aquilo que o mundo lança sobre nossas vidas,
nós não estamos prontos para aquilo que o Senhor tem para nós, que é loucura total, né? Então, eu queria começar a dizer a respeito de um cara que ele cometeu uma atitude de loucura, que é Davi. Quem lembra desse episódio que está lá em 1 Samuel, no capítulo 21? E eu vou ler aqui a partir do versículo 10. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Às vezes nós fazemos loucuras. Às vezes nós fazemos loucura. E a loucura que eu estou falando aqui não é você comprar o que você comprou sem ter dinheiro para pagar. Isso é burrice, não é loucura. Né? Ou irresponsabilidade. Você comprou alguma coisa que você não tem condição de pagar, no mínimo você foi insensato, foi tolo, foi, né, irresponsável. Né? Não falo isso de maneira pejorativa, tá bom? Mas talvez de uma maneira impensada. Então, estou falando de outro tipo de loucura. Então, Davi aqui, ele está fugindo. Ele está com medo de Saul. Saul já está, né, o perseguindo, então ele já está com medo. E no versículo 10 de 1 Samuel 21 diz assim: naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele sobre quem cantavam as suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, olha só, irmão, rei Davi, hein? Aquele que tinha, que a palavra fala que tem o coração, né? Ali, tem um homem segundo o coração de Deus. Por isso, na presença deles, se fingiu estar louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as paredes da cidade e deixando escorrer saliva pela barba, ou seja, babava. Por isso, Aquis disse a seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Esperto ele, né? Então Davi ficou com medo de morrer ali, então ele começou a fingir de doido. Começou a arranhar as portas da cidade, começou a babar, e o rei falou assim: mas esse aí que é o guerreiro, matou Golias, né, grande guerreiro, é o doido, tira ele daqui. Olha só, né? E por que Davi elegeu dessa maneira? Porque ele estava com medo e porque ele estava fugindo. Irmão, quando a gente está com medo e quando a gente está fugindo, a gente faz loucura, não é verdade? A gente faz loucura. Quem já correu de cachorro bravo aqui? Você não pensa. Você atravessa a rua, você pula o muro, você não tem medo, né? Você sai levando tudo no peito, porque você faz loucura. Porque o medo, às vezes, nos leva a fazer coisas insanas. Né? Então a gente tem que cuidar. Porque o crente, ele não tem que ter medo de nada. O crente, ele não tem que correr com medo, ele tem que correr com alvo, com propósito, amém? Nós devemos que descansar no Senhor e não fazer nada por afobação, por desespero. Temos que fazer tudo na paz do Senhor. E ali Davi estava emocionalmente desestabilizado. Né? E a gente sabe que quando você está confuso, você está com medo, você está ansioso, não toma decisão. Porque toda decisão no momento de medo, de ansiedade, de preocupação, pode ser uma decisão perigosa e errada, não é verdade? Então, o melhor momento, a melhor coisa a fazer é acalmar o coração, porque as maiores loucuras que nós já fizemos na vida foi por conta de estabilidade emocional. E quem já ouviu falar o termo fingir demência? Não sei se tem a ver com Davi, não sei se tem a ver com esse episódio aí, né? Tem um ditado que diz que é dar uma de João sem braço. Eu não sei o que tem a ver com o João, eu não sei o que é esse João que não tinha o braço, mas dá uma ideia de que não sei de nada, né? Mas quando a gente finge demência, isso pode livrar a gente por um momento, por um tempo. Mas uma hora a gente vai ter que encarar a realidade. E essa é a realidade, por exemplo, de pessoas que procuram fugir dos seus problemas
através de entorpecente, de bebida, de aventura, de diversão. Eles tentam fugir, esquecer da vida usando outro recurso. Mas uma hora ou outra, ele vai ter que lidar com a realidade, com a verdade da vida. Né? Não é assim? No videogame é a mesma coisa. Às vezes, aí você jogando o seu jogo lá no videogame, você esquece de uma hora, você vai ter que voltar para a realidade. Celular, tudo. Que tira a gente da realidade, isso aí é fingir demência. Mas uma hora você vai ter que encarar a realidade. E Davi, por mais que ele estava fugindo com medo, ele fingiu loucura, uma hora ele teve que encarar a verdade e aquele que o perseguia. Mas eu queria falar não dessa loucura planejada, não dessa loucura, não de fingir demência. Eu queria falar de uma loucura que transforma a nossa vida. Amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Eu quero falar da loucura da cruz. Crente é doido, crente dá glória, dá aleluia do nada. Crente, quando está firme com o Senhor, começa a embaralhar a língua, enrolar a língua e umas rajadas de aleluia e glória do nada. Você sabe que uma vez eu não era crente, eu não era convertido, mas eu estava muito perturbado. Eu falei, eu vou na igreja. Aí eu entrei numa igreja, uma Assembleia de Deus, que tinha, não sei nem identificar, faz muito tempo isso. E eu sentei, quando eu sentei no canto, assim no fundo, sentou uma mulher do meu lado. E aí tinha as irmãs e o culto daquele jeito, né? Os irmãos começou a cantar, aí uma irmã que estava na minha frente começou a levantar, chiar e rodar. E eu nunca tinha visto aquilo, falei, rapaz, que louco. E a mulher do meu lado começou a dar uns tremeliques nela, e eu não entendi, só que depois eu fiquei sabendo, ela era louca mesmo. Ela tinha problemas, aí eu fiquei assustado, porque aí eu queria sair da igreja e não podia. Porque os irmãos estavam lá no mistério, lá, na unção, e a louca assustada, e eu assustado com tudo também, com a louca, porque ela sentou e ela começou a ficar com medo do que estava acontecendo. Mas foi engraçada a história, irmão. Mas ela tinha um problema de saúde mental mesmo. Olha só, Paulo está falando aqui aos Coríntios, e ele vai trazer essa verdade para nós essa noite. Capítulo 1 de Coríntios, versículo 18. Amém? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Irmão, tem gente, as pessoas não vão entender. E não adianta você querer explicar o agir de Deus. Não perca tempo explicando algo inexplicável. Porque quem está perecendo, para ele é loucura, mas para nós é poder de Deus. E ele diz assim, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Só uma pausa aqui, querido. Você sabe quando entrou a loucura na humanidade, no mundo? Quando o homem começou a questionar Deus. Quando Deus criou o homem e nós criou a humanidade em Adão, o homem era puro. Não tinha maldade, não tinha intenções pecaminosas. Mas pela influência de Satanás, ali na pessoa da serpente, ele disse que se o homem experimentasse daquele fruto, que fruto que era aquele? Do conhecimento do bem e do mal. Olha só. Então o homem, ele era puro, ele não tinha maldade. Ele não tinha conhecimento e discernimento do que era bom e do que era mal. Ele era inocente. A partir do momento que ele prova do fruto, ali então o entendimento dele é aberto
E qual é a primeira coisa que ele percebe quando tem um entendimento aberto? A nudez. Começa a maldade ali, começa as intenções. Porque Satanás induziu o homem, né, a que esse algo fosse aberto. Por que ele não induziu o homem a experimentar do outro fruto? Qual que era o fruto? Da vida eterna. Poderia. Interessante que Deus não proibiu o homem de comer do fruto da vida eterna. O único fruto que ele não podia experimentar, que foi proibido, era do conhecimento do bem e do mal. Irmão, agora pensa comigo. Você tem duas árvores. O conhecimento do bem e do mal não pode. O da vida eterna pode. Você não acha que faltou ali? O homem da vida eterna. E Deus só tirou o homem do Éden, do jardim do Senhor, porque se depois de ter comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele comesse o da vida eterna, o homem estaria condenado a essa vida de pecado e promiscuidade, de morte, doença e a maldade que vem se alastrando de geração em geração. E por um ato de amor, Deus expulsou a sua criação do Éden para que ele não pudesse sofrer ainda mais. E às vezes por um ato de amor, às vezes a gente tem que ser duro com pessoas, porque Deus, a palavra de Deus diz assim, que ele repreende quem ele ama. Então, se você é apaixonado só por coisas boas, por palavras de incentivo, por palavras de encorajamento, querido, cuidado. Porque quem só te diz coisas boas não te ama. Quem te ama de verdade vai ter que dizer a coisa ruim. Né? É igual dentro da nossa casa. A mãe sempre é ruim, porque é a mãe que pega filho. Tem caso que é diferente, né? O pai agrada, o pai dá, o pai não sei o que tem. A mãe que né, geralmente fica com a maior parte do tempo com os filhos, ela tem que pegar a cinta, tem que bater. Quando o pai chega, bateu o papaizinho, né? Pai é herói. Então, mas aqui Paulo ele traz esse texto questionando. Onde está o sábio na sua sabedoria? Onde está o homem em tudo aquilo que ele conhece? E ele continua dizendo assim, visto que, lá em 1 Coríntios, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da... Eita! Nós vamos falar sobre isso, mas olha, agradou a ele quer salvar aquele que crê por meio da loucura, da pregação. Ele está dizendo assim, que visto que a sabedoria de Deus, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Ou seja, o que nos levou a conhecer a Jesus Cristo não foi a faculdade, não foi os conhecimentos matemáticos, mas é a loucura da pregação. Aí ele diz assim ainda, os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Glória a Deus por isso. Ontem nós ouvimos um testemunho aqui. E a nossa irmã compartilhou que expôs a vida dela para que o Senhor fosse glorificado através dessa história. Mas em um momento muito difícil que ela estava passando na vida, quem esteve aqui ontem, assistiu, se não, está lá na página ainda o testemunho. E quando ela vai se aconselhar com alguém, e não porque as pessoas são más, pessoas que queriam o bem dela, mas logicamente falavam que larga a mão disso daí, desiste. Porque é loucura. Mas o evangelho é loucura. Então, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Por isso que tem médicos que estudam 8 anos para ser um clínico,
mais 2, 3, 4 para ser um especialista. Se torna um cirurgião. E ele, baseado em toda a ciência, conhecimento e sabedoria humana que ele tem, ele dá um diagnóstico. Ele tem que se render diante de muitas pessoas que são analfabetas, não têm conhecimento nenhum, mas têm experiência com Deus que é sobrenatural. Né? Então, Deus ele coloca em xeque a nossa sabedoria. Então, viver o evangelho, ser cristão, não é fácil. Tem algumas coisas na mensagem da cruz que não fazem sentido para aquele que não crê, só faz sentido para quem crê. Por exemplo, esse texto você conhece, lá de João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Veja se você não tem experiência, se você não tem intimidade, se você não tem o Espírito Santo na sua vida, se faz sentido isso daqui. Jesus dizendo: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. E aí? Tem gente, querido, que está feliz hoje. Soltando fogos, pá, 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 pá. São Paulo campeão. Feliz. Alguns bebem, outros riem. Mas amanhã ele vai ter que trabalhar do mesmo jeito. As contas dele ele vai ter que pagar do mesmo jeito. Né? Então essa alegria passageira faz com que os problemas sumam por um tempo, né? Descansa o coração. Mas Jesus está dizendo não. Aqui ele está falando, você não vai ficar, vai descansar ou vai ficar em paz por conta das coisas boas que acontecem. Não. Vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. É normal isso? Quando começa um problema, quando você sente uma dor, o carro começa a fazer um barulho diferente. O chefe chama você para conversar no escritório. Aí você fica, Jesus falou que para mim ficar animado. E aí o patrão fala, a gente está passando dificuldade, a empresa está num momento muito fácil, nós vamos ter que demitir você e você. Tudo bem. É assim? O médico fala assim, olha, não tenho notícias muito boas para você. Ah, que é isso? Você não é nada. Você recebe ordem de despejo. Alguém chega e fala, não te amo mais. As coisas começam a dar errado e a gente está como? Legal. Não funciona assim. Deveria. Mas quando você olha para o mundo, eles vão dizer para você, não se revolta. Não é normal. E eu não vou dizer nem só do mundo, até igrejas que pregam. Se você tiver qualquer problema, seja de ordem financeira, seja na saúde, seja em qualquer área da tua vida, significa que algum problema tem na tua vida. Ou você está em pecado, ou alguma coisa aconteceu. Irmãos, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom? Por que nós devemos ter bom ânimo? Porque ele completa dizendo, porque eu venci o mundo. Essa palavra só faz sentido para quem está em Cristo. Porque quem está em Cristo sofre aflições neste mundo, mas desfruta de uma eternidade plena na presença de Deus. Mas quem não tem Cristo na sua vida, além de sofrer as aflições do mundo, vai perecer neste mundo. Então, por isso que as pessoas não aceitam, não conseguem lidar com as dificuldades. Eu não estou falando para você aceitar no sentido de você ser passivo e aceitar tudo que vem de ruim na sua vida, mas pelo menos não murmura e busca força em Deus para se levantar e vencer. Porque tem gente que ele já é derrotado antes mesmo de começar a batalha. Irmão, nós vivemos num tempo onde as pessoas nos manipulam o tempo todo. Eu vou até usar um exemplo. A eleição para presidente do Brasil vai ser no ano que vem e já dizem quem é que já ganhou. Né? Eu não sei, aqui eu não acompanhei, mas eu não sei. O São Paulo jogou contra quem? Palmeiras. Qual é a probabilidade? O que se dizia por aí? Quem que ia ganhar? Eu não sei quem está melhor, porque o melhor não estava nessa disputa, então não sei quem era
Quem era o preferido aí? Mas assim, as projeções... Lembra de Davi? Davi disse que ele estava fugindo. Os conselheiros do rei, aqui falou para ele assim, olha, o rei quer te matar, vai te matar. Aí o texto diz que essas palavras, ele aceitou essas palavras. Então nós já estamos aceitando o diagnóstico de derrota antes da derrota vir. Então nós nos alegramos diante das aflições. As lutas e as dificuldades virão, mas irmão, nós gostamos de desafio. Porque cada batalha que nós vencemos ou perdemos, Deus ele é glorificado na nossa vida. Amém? Então, as aflições a gente tem dificuldade de lidar com elas. Agora, uma segunda coisa aqui, e eu quero parar aqui, que a gente tem uma dificuldade grande de aceitar. E isso tem muito a ver com esse tempo que a gente está vivendo. Nesse período de pandemia, você já perdeu alguém próximo, ou alguém que talvez não fosse íntimo, mas que você admirava, e você olhava, essa pessoa é de Deus. E você viu essa pessoa ainda assim, você não conseguia entender? Porque quando nós na condição de julgadores, vamos assim dizer, né? Quando você vê alguém que aos nossos olhos, julgando aqui, é um assassino, é um bandido, é alguém que faz coisas ruins, e essa pessoa morre, o que a gente fala? Deus pesou a mão. Eu digo, é igual o velório, né? Quando você vai no velório, aí está no caixão, uma pessoa bonita, jovem, mesmo que a gente não conheça, porque tem gente que vai para velório e fica visitando os negócios lá, né? Só para ver, né? Aí você chega assim, tão jovem, né? Aí você vai lá, nossa, tão bonito, né? É aquela sensação de que quem morre é só feio e velho, né? Aqui você olha na plaquinha lá, tem 85 anos, aí você olha assim e fala, Então a gente não sabe lidar com algumas coisas, fala, não faz sentido. Ah, a pessoa, era tão jovem, ué, no jovem não pode morrer? Ah, era tão velho. Nossa, mas tinha tanto dinheiro aí. Mas olha só o que diz aqui Isaías 57. Isaías 57, versículo 1 e 2. O justo perece, e ninguém pondera sobre isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso. Sabe que isso traz consolo para o seu coração? Ele está dizendo assim que quando o justo perece, quando o justo morre, a gente não consegue entender. E a nossa questão é por que Deus? Só que o que Isaías está falando é o seguinte: homens piedosos, eles não morrem, eles são tirados. E ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Querido, o lugar mais alegre que a gente pode frequentar deveria ser o velório de um crente. Porque para nós fica saudade, talvez até as contas dele para a gente pagar. Mas a alegria de saber que ele está com o Pai. A alegria de saber que quando alguém que você conhece, que tem o coração e a vida no Senhor, ele morre, independente de qual seja o motivo da morte dele, desde que não seja suicídio, né? Que o Senhor está preservando ele, chamou para ele. Hã? Uhum. Alô? A gente não entende. Porque crer em Deus é loucura. Não faz sentido. Né? A gente, lógico que na prática não é assim. Morreu o pastor, cara de sorte. Foi para a presença do Pai.
Por que a gente tem tanta dificuldade com a morte? Né? Porque pessoas têm medo da morte porque elas não conhecem o que espera ela depois disso. Porque nós passamos uma vida inteira trabalhando por coisas da terra e não trabalhando por aquilo que é do Senhor, que é do céu. E a Bíblia nos ensina para a gente não acumular aqui na terra, mas a gente acumular onde? No céu. É difícil. Quem crê em Jesus Cristo não tem medo da morte. Porque nós sabemos que o melhor ainda está por vir. E eu não quero morrer, amém? Só que eu não tenho medo da morte. Paulo ele já diz lá em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, crente ele anda, e às vezes até irresponsável, né? Por não ter medo da morte, também não acredita nem que esse vírus existe. Nem usa máscara, tá nem aí, né? A gente tem que tomar também para não tentar o Senhor Deus, né? Não ser imprudente. Mas, nós lemos no texto aqui que o Senhor agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Nós não cremos pela lógica, nós cremos pela loucura da pregação, amém? Porque a lógica, se fosse nós fôssemos seguir a lógica, nós não estaríamos aqui nesse lugar. Não mesmo. Pela tua lógica, você tinha que estar na tua casa, nesse frio, debaixo do cobertor, descansando, porque amanhã você tem que trabalhar. Pela tua lógica, você nem daria oferta e dízimo na igreja, porque você tem conta para pagar e você não conseguiu levantar esse dinheiro ainda. Pela tua lógica, querido, tinha um monte de coisa que você não podia estar fazendo, mas nós só estamos aqui fazendo o que fazemos pela loucura da pregação. E Paulo ele fala em Romanos 10:9 assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação depende da tua fé em Jesus Cristo. E confessar com a tua boca. Diz assim, Jesus, eu te aceito como o meu Salvador e reconheço que o Senhor é o meu Deus e o meu Senhor. Por isso que a gente, quando diz não pode ser crente, agente secreto. Irmão, quem é crente tem que saber que a gente tem que saber que tu é crente mesmo. Né? Quando vier a perseguição, não foge, não. Fala assim, eu aqui, ó, eu sou crente. Sou crente, eu vou primeiro. Né? Tem vergonha não, tem que ir para cima. Tem muçulmano que é mais corajoso do que você e eu. Porque a única forma dentro do islamismo para alguém ter certeza da salvação, ele morrer na jihad, que é na guerra santa. Então ele coloca uma bomba no corpo dele, ele vai, explode ele e a família inteira, porque para ele acredita que essa é a única maneira garantida dele ir para o céu. Olha só. Imagina se a única maneira de eu e você sermos salvos, e a única certeza que a gente tivesse era morrer na guerra, imagina. Mas eles que estão sendo enganados, fazem isso. E tudo que Jesus fala para mim, é para mim ser obediente à sua palavra, confessar Ele como Senhor, viver uma vida de obediência. Ah, não, é demais. Vai ser muçulmano, então. Ah, mas tem que fazer isso. Vai lá, então, matar galinha e bode. Ah, tem que tem, então. Vai daqui, viaja não sei quantos quilômetros a pé para pagar os seus pecados. Irmãos, o que o Senhor traz para nós é um caminho de salvação que não faz muito sentido para os incrédulos, mas para aquele que crê é poder de Deus, amém? Você quer ser salvo? Quem ainda não tem certeza dessa salvação, confesse Jesus como seu Salvador nessa noite e a salvação vai te alcançar. E ele ainda vai dizer aqui que existe os judeus, olha só aqui, capítulo 1, versículo 22. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram. Aqui vai entrar, não vamos parar de falar quem está lá fora, vamos falar quem está aqui dentro na igreja. O judeu, até hoje, ele aguarda que Jesus venha, que o Messias venha, não é isso? Então, para o judeu, o Messias ainda não veio. Para nós, Jesus é o Messias, amém? E nós aguardamos a segunda vinda.
Mas o judeu aguarda Jesus, o Messias, pela primeira vez. Porque o judeu, ele aguarda que o Messias, vamos assim dizer, venha com poder e autoridade. Por isso que Paulo fala assim, que o judeu, ele quer milagre. Por isso que quando, lá em Apocalipse, no capítulo 19, eu vou ler para você o versículo 20, diz assim: mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Aqui João está dizendo aqui já o que vai acontecer a respeito da besta, a respeito do falso profeta, do anticristo, que muitas pessoas, inclusive judeus, foram enganados por ele, porque ele fez o quê? Sinais miraculosos. Ah, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Tem a ver comigo que a gente só firma na fé quando a gente vê milagre e o agir poder de Deus, não é assim? Aí eu vou na igreja, aí está doendo. Nossa, eu cheguei em casa, passou até orou, passou óleo, continua doendo. Quer dizer, se não tem milagre, não tem fé? Paulo está falando que, mas os judeus, eles querem um milagre. Irmão, eu venho doendo e vou glorificando do mesmo jeito, porque a minha fé em Jesus Cristo não depende do milagre, mas depende do que Ele fez por mim na cruz. Jesus não tem que fazer mais nada por mim, tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Então eu não dependo de milagre. É lógico que eu quero viver, eu oro por isso, incentivo, eu creio que os milagres estão ativos, os dons estão ativos, mas isso não é crucial para que eu creia que Ele é o meu Salvador. Nós, crente, o justo viverá pela fé. A fé é a certeza da coisa que você não vê, mas espera. Tem coisa que eu espero, irmão, por anos e não recebi, mas eu continuo crendo que Ele é Deus, que Ele é poderoso e que Ele é o Salvador. Então, os judeus aqui que ele fala, eles não acreditam, porque eles esperam que eles vão, inclusive, ser confundidos, achando que o Messias é o anticristo, que vai vir com poder, que vai trazer a paz mundial, vai enganar muita gente. Que nós não venhamos ser enganados por profetada. Ah, mas lá tem poder, lá tem poder. Ah, porque revela, porque faz, porque fiz, porque aquele outro, que milagre. Irmão, Deus, Ele opera, Ele usa a vida de homens especiais, chamados para coisas especiais. Mas o Senhor age na simplicidade. O Senhor age no silêncio. E o Senhor prova a nossa fé também. E Ele diz também a respeito aqui dos gentios. O que Ele fala? Ó, os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram o quê? Sabedoria. Nós temos a ala daqueles que ficam medindo o poder. Não tem ali o termômetro para saber. Parece que a gente que anda com um termômetro de poder, né? Que tem glória, que tem não sei o que tem, não sei na onde. E sabe que tem gente que esconde pecado debaixo do glória, né? Então isso aí não deve ser um ponto, né? Irmão, eu posso falar em língua, eu posso fazer o que for, mas se a minha vida, o meu testemunho não condiz com as minhas palavras, você não deve dar crédito, não. Então tem a ala daqueles que querem ver só o milagre, senão ele não... E tem um lado daqueles que é o da sabedoria. Mas por que isso? Me explica isso. Onde que está na Bíblia? Eu acredito que tem que ter sabedoria, conhecimento, tem que buscar entendimento, amém? Só que o grego, ele está falando especificamente para um povo que eles alcançavam a iluminação através da meditação, do conhecimento, da leitura. Alguns chamados gnósticos, que buscavam a Deus no conhecimento. Então tem pessoas que só na base da explicação. Mas, irmão, o evangelho é para gente doida. Olha só o que Paulo diz também aqui no versículo 27, capítulo 1, versículo 27, 1 Coríntios. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Às vezes você vai estar na igreja, uma pessoa caiu do nada, deixa cair, irmão. A pessoa falou, não entendi.
E aí fica procurando lá na Bíblia, procurando, e não tem experiência com Deus, porque ele estava buscando a resposta no inexplicável. Porque até do que diz respeito à língua, a gente não tem compreensão para saber o que significa. Só sabe interpretar aquele que é espiritual, que recebe um dom de Deus, que tem capacidade para interpretar alguém que fala em línguas espirituais. Então, e aí a gente não entende, e a gente fica querendo buscar saber por quê. Não, irmão, só desfruta daquilo que Deus tem para a tua vida. E eu não estou te chamando para ser ignorante. Eu só estou dizendo para você não ser incrédulo quanto às coisas de Deus. Porque tem coisas, querido, é muito delicado que eu vou falar aqui, nem tudo está escrito. Mas a palavra fala de coisas ainda maiores, ocultas, que Ele há de nos revelar e nós não conhecemos. Mas aos ousados, aos destemidos, aqueles que buscam, Ele revela esses. A quem Ele fala, né, buscar-me-eis e me achareis se me buscar de todo o coração. E aquele que buscar, diz que Ele vai se revelar, Ele vai se mostrar a Ele. Né? Então a gente tem que abrir o nosso coração para receber coisas que a gente nem está preparado para isso. Que a gente nem sabe o que é. E às vezes a gente está se enganando, achando nossa sabedoria. Mas eu conheço. Que não sei o que tem. Olha só o que Paulo diz, 1 Coríntios 3,18. Não se enganem. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco, para que se torne... Oxe, como é que eu vou me tornar louco para me tornar sábio? Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, Ele apanha os sábios na astúcia deles. É loucura. Jesus fala para o cara, se você quiser entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Ele falou, mas como vou entrar no ventre? Olha, a referência é o quê? É o conhecimento natural que a gente tem das coisas. Ele falou, não, eu estou falando de passar pelas águas, de ser batizado e começar uma nova vida sendo velho. Então, nem tudo faz sentido para o nosso entendimento e a gente não vai encontrar resposta em todas as coisas, querido. Você já fez loucuras que Deus pediu, você não entendeu, mas em obediência você já fez sem saber o porquê? E depois deu certo? É difícil caminhar com quem tem fé, querido, porque você sempre vai ter alguém tentando ponderar e dizer, não, isso é maluquice, não tem nada a ver isso aí. E com medo da gente ser ousado, a gente fica usando parâmetros humanos. A gente vai procurar se alguém já fez, se alguém já viu, alguma coisa aconteceu. Não, isso aí não. Mas onde que está? Onde diz? Irmãos, tem experiências que só você vai ter com Deus. E talvez tenha coisa que você já viveu com Deus, que se você contar, ninguém acredita, mas você sabe que Deus é. Eu tenho muito temor no meu coração em relação a pessoas que vivem experiências muito loucas com Deus. Eu posso até não acreditar, mas eu respeito. Falei, eu não vou julgar. Porque uma vez viram Jesus expulsando demônio e falou que era o demônio que expulsava o demônio, que ele fazia aquilo lá na força de Beelzebu. E a Bíblia fala muito forte a respeito de maldito aquele, né, que vai dar o crédito da obra que Deus está fazendo para o diabo. Então, irmão, deixa Deus te usar na loucura. Mas também não acredita em tudo que é louco, não. Aí onde a gente vai entrar um equilíbrio de quê? De ter discernimento. E o que isso tem prática na nossa vida? Qual é a prática? Onde que você quer chegar, pastor? Que não importa o que aconteça comigo, eu sigo crendo. Ele vai falar aqui do judeu e do grego, ele vai falar assim, os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. É o que nós temos, Cristo glorificado, crucificado. Apesar de toda a dor, todo o sofrimento, toda a traição, seguimos firmes com o Senhor, certos de que somos vencedores com Ele. O Cristo crucificado significa isso. Alguém que foi traído, alguém que foi abandonado, alguém que fez muito para muita gente, mas todos viraram as costas para Ele, mas Ele estava cumprindo aquilo que Deus chamou Ele, que era morrer na cruz.
Ele não voltou atrás, ele não desistiu porque as pessoas não acreditaram nele, mas ele seguiu firme, porque ele tinha ouvido diretamente do Senhor que Deus tinha uma missão para ele, e ele cumpriu até o fim. A ponto de ele estar na cruz, ninguém entender nada naquele momento, mas ele dizer, está consumado. Ou em outras palavras, missão cumprida. E muitas vezes nós não cumprimos a missão que Deus estabeleceu para nós, porque a gente fica ouvindo o que os outros dizem e a gente não faz aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Porque a gente fica se medindo com parâmetros humanos e a gente não vive o que Deus tem para nós. Porque a nossa referência é o dinheiro, a nossa referência é isso, a nossa referência é aquilo outro. Querido, Deus é o dono do ouro e da prata. Deus, ele dá a vida, ele tira a vida, ele faz o que ele quiser. E o chamado hoje que Deus tem para nós, a gente vivemos essa loucura. E eu quero caminhar para o fim aqui, e eu quero que você abra esse texto, Isaías 35. Eu quero dizer para você que existe um caminho santo, que só quem é louco vai trilhar por ele. Só os loucos, irmãos. A loucura aqui que Isaías vai falar é o nível extremo da inocência, quando já a maldade já não está mais no nosso coração. Olha que interessante. Você já parou para se perguntar, e quem é maluco? Quando eu digo maluco, eu não estou dizendo de maneira pejorativa. Você já viu pessoas, eu não sei, mas pelo menos assim, no interior, cidade no interior, sempre tem um doido. Sempre tem um doido e um maconheiro. Assim, era na cidade do interior, hoje tem um monte, né? Mas na minha cidade, na Ramilândia, tinha um rapaz que ele era igual uma criança, mas de vez em quando ele surtava, ele corria atrás da gente. E ele só usava roupa amarela. É amarela, havaiana amarela, calça amarela, tudo dele tinha que ser amarelo. E ele era igual uma criança, ele tinha lá seus 20 e poucos anos, só que a idade mental dele era de uma criança de 5, 6 anos. E a gente brincando, daqui a pouco ele vinha daquele jeitão, e a gente ficava desesperado, com medo, né? Então ele babava, ele, né, fazia as necessidades na roupa, era o doido da cidade. Você já pensou, essa pessoa vai ser salva ou não? O que você acha? Olha só o que Isaías diz. 35, versículo 8. E ali, ele está profetizando aqui. Isaías está falando, se você ler o capítulo 35, ele vai falar a respeito do futuro, vai falar de salvação, vai falar de Jesus. Interessante. Mas aqui no versículo 8 apenas assim, e ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes. Na tua versão talvez vai estar outro, não os caminhantes, eu esqueci agora o que vai estar em outra versão. Até mesmo os loucos não errarão. Aqui, quem que é o caminho? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade. Isaías está falando, haverá um caminho santo. Jesus, ele ensina que a porta estreita e o caminho apertado. E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui Isaías está dizendo que haverá um caminho santo. Quem que é o caminho santo, queridos? Jesus Cristo é o caminho santo. Mas esse caminho, os imundos, os pecadores, os perversos, não vão conseguir andar por ele. Mas ele fala, até os loucos não vão errar esse caminho. Porque ele trata o louco como alguém que é puro, que não tem maldade. Alguém que é afetado ali na sua mente, na sua deficiência, ele não age por maldade. Ele age por instinto, ele age por intuição, ele age por muita coisa, mas ele não age com influência da maldade. Quem já viu aqui pessoas que cometeram crimes e os advogados tentam imputar nele o quê? Demência.
Porque ele não é capaz de responder pelos seus atos. Porque ele cometeu um crime, só que ele não tinha consciência do que ele estava fazendo. Então, por isso que a estratégia, muitas vezes, de um advogado, numa situação absurda, é provar que o cara era maluco, então ele não tinha responsabilidade sobre os seus atos. E o que Isaías está dizendo aqui, é que a gente pode até encontrar uma margem para que essas pessoas, assim como uma criança, que delas é o reino dos céus, também aqueles que são considerados malucos, que não respondem pelos seus próprios atos, para eles esse caminho é claro, porque eles são puros. Mas eu quero linkar esse tipo de loucura com a loucura de viver o Evangelho de Jesus Cristo. O caminho santo só é claro e óbvio para aquele que é maluco por Jesus, que é louco por Jesus, que ignore as regras humanas, vamos assim dizer, os modelos humanos, e tem na sua vida apenas Jesus Cristo como referência. É aquele que no meio da contenda ouve um discurso desse: se alguém bater no seu rosto, dê a outra face. Se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2. Se alguém te pedir emprestado, dá logo. Perdoa quantas vezes? 70 vezes 7. Não tem lógica. E esses dias eu estava assistindo uns vídeos, e tinha, eu não sei se era irmão, não sei o que tem, mas era assim. O menino jogava uma garrafa, para fazer aquele negocinho da garrafa ficar de pé, já viu, com água assim? E aí quem acertasse, castigava o outro. E era um rapaz com outro jovem que tem Down. E ele jogava a garrafa. E aí ele acertou. Aí ele pegou, deu um tapa no rosto do menino, que tinha Down. Aí o menino, ele jogou a garrafa e caiu de pé. Aí ele foi no rapaz e deu um beijo no rosto dele. Você que conhece alguma criança, algum jovem que tem Down, você já viu a pureza deles? Você já viu a simplicidade e a pureza do coração deles? Você tem dúvida que essas pessoas que sofrem dessa deficiência, não sei se como que a gente pode chamar aqui, não queria ser indelicado, mas como que o Senhor vai receber eles na glória porque eles têm um coração puro? E aquele que é louco por Jesus tem que se livrar de toda a maldade do coração, todo o desejo de vingança, toda a malícia, para poder andar no caminho santo, para que possa desfrutar da salvação. Não importa o quão sábio, o quão rico, o quão experiente, se não nascer de novo e voltar a ser como criança, não herdará o reino dos céus. Irmãos, os loucos são puros. Né? Eclesiastes, o sábio, fala assim que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso lá no Éden. Mas o conhecimento fez com que aquela simplicidade se perdesse e ofuscou o propósito principal de Deus na nossa vida, que era a eternidade e a salvação. Então, quando você tem aqui usar o exemplo de alguém que é louco, que tem essa demência, que não responde pelos seus atos, o conhecimento não atrapalha, porque o coração dele permanece puro e ele é do Senhor. Quanto mais nós conhecemos... Como conhecer, pastor? Então, quem estuda muito, não. Quanto mais você conhece, mais exigente você se torna. É ou não é verdade? Por exemplo, uma pessoa que nunca comeu carne, faz um churrasco para ela vai falar, não, isso aqui não é Angus, carne Angus. Não. Já viu gente assim? Que ele vai, não, mas porque tem isso, não sei de onde, isso aqui. Por quê? Porque ele conhece muito. Ele experimentou demais. É igual novo convertido, quando chega na igreja, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é bonito. Toda experiência que Deus falou comigo, irmão, é tão gostoso discipular gente que é novo convertido. Liga desesperadamente para você, porque Deus falou comigo. O primeiro é tão gostoso. Agora, como é difícil caminhar com gente que já viveu experiência com Deus. Tudo ela já sabe, tudo já viveu, tudo não sei o que tem. Nossa, nada agrada. Da onde eu venho, das experiências que eu tive com o Senhor, é difícil, porque o conhecimento ofusca.
Imagina alguém que já casou 10 vezes, então, vai casar de novo. E aí? Difícil agradar, né? Então, a pessoa que já viveu, independente de qual seja a coisa, ela vai mas outra vez, outro que eu tinha, que sempre está lá no outro, no antes, irmão. Deus está te chamando para viver algo novo na presença dele, para desfrutar dele da inocência, para viver algo puro com o Senhor. Agora, quando a nossa mente já foi contaminada, a gente já viveu coisas, é difícil. E a palavra diz para a gente se apresentar e chegar diante de Deus com as mãos limpas e o coração puro. Coração puro. E a gente tem que se apresentar a Deus desse jeito. Agora, Jesus foi tido como doido. Olha só, João 10:20 fala assim: muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu. Aquilo que Jesus fazia, as pessoas julgavam que ele era maluco, ele era doido. Então não se preocupe se as pessoas chamarem que você é louco, para você permanecer fiel, para você não voltar atrás naquilo que o Senhor colocou na tua vida. Muitas pessoas vão chamar de você de louco, chamaram Jesus de louco também. Os apóstolos, quando eles estavam cheios do Espírito Santo, falaram para ele, estão bêbado. Ana, quando orava, falaram o que dela? Está embriagada, está doida a mulher. Né? E eu digo, vou voltar a esse testemunho, e eu fiquei apreensivo no meu coração. Quando a mãe da pastora foi entubada, ela é diabética, tinha vários problemas de saúde, e a minha esposa firme, irmão, crendo com uma fé que eu não tenho a fé que ela tem. Crendo, e eu também queria poder dizer alguma coisa que consolasse, mas no meu coração, vai que morre. Eu estou sendo sincero. Até que Deus me deu um sonho, e eu falei para ela. E eu raramente, irmão, eu sonho, acho que poucas vezes na minha vida, assim, sonho de revelação. Você sabe quando um negócio é diferente, sabe? Essa noite, irmão, eu até cheguei um pouco atrasado aqui no Redil. Eu sonhei que estava em Cancún. Eu estava em Cancún, estava conhecendo Cancún no sonho. Mas eu acho que não era um sonho de revelação. Queria que fosse eu, que seja a revelação. Não foi, Lu? Eu cheguei, Lu, eu estava sonhando que eu estava em Cancún. Mas esse dia eu sonhei. O meu sonho, assim, eu estava sentado na cama, estava a minha esposa, estava a minha sogra, bem magrinha, debilitada, como ela realmente estava o dia que eu fui, quando ela voltou do hospital. E por esse sonho, Deus me fortaleceu e eu tive a convicção de que ela ia voltar para casa. Mas eu sei, isso aqui não estou falando assim, que muitas pessoas estavam incentivando ela, mas não acreditavam que a minha sogra ia ser restaurada. Né? Não é fácil. Às vezes você está ali crendo, e tem muitas pessoas que não tem jeito, não tem. Deus, ele é Deus do impossível. Então, muitas vezes as pessoas falam, está louco, não sei o que. Não, creia, siga firme com o Senhor, porque só você sabe. Só você sabe dos seus dias, só você sabe da sua luta, e você sabe como Deus ele pode fazer. E para a gente encerrar, para orarmos, então, Paulo também, tudo que nós estamos falando está em torno daquilo que Paulo está falando, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele vai falar assim: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. A gente está tão cheio de nós mesmos, tão cheio de malícia, tão cheio de carne, tão cheio de mundo, tão cheio de coisas, irmãos, que a gente não consegue. Eu sei que tem pessoas que às vezes param, tentam orar, tentam ler a Bíblia, e às vezes na mente dela começa a vir pensamentos pecaminosos. Do nada, ela não quer ter aquele pensamento, mas vem. A gente está tão cheio dessas coisas, que a gente precisa se desintoxicar das coisas do mundo. Então eu quero dizer para nós, igreja, que se nós queremos viver o evangelho de verdade, nós temos que ser louco, fazer coisas que às vezes não fazem sentido para aqueles que são incrédulos. Jejum é loucura. Orar é loucura. As disciplinas espirituais que são propostas para nós no evangelho não faz sentido nenhum.
E ainda há homens ainda que buscam, né, e na boa intenção de comprovar. Até nós ouvimos esse recentemente, o cara coloca eletrodo na cabeça e fica monitorando o cérebro quando a pessoa está orando, para tentar provar para o mundo que a oração... Irmão, nós não vamos provar para ninguém. Só quem vive sabe. Então eu quero, com essa palavra aqui, dizer para você que não é fácil ser crente. Mas, querido, quem consegue desfrutar de coisas que é loucura para aqueles que não acreditam, encontra um mundo fantástico, onde Deus governa. Até Jesus, quando ele está falando, lá em Mateus, ele vai falar do reino de Deus. Aí ele vai estar falando do reino. E aí eu disse, mas onde que está o reino? É agora? Ele falou, não, alguns vão dizer aqui, outros é ali, mas vocês não vão... O reino de Deus é invisível, porque ele está entre vocês. O reino de Deus está nesse lugar. Mas eu vou dizer, da mesma maneira que o mundo espiritual, da mesma maneira que existem demônios, da mesma maneira que existe a maldade, ao nosso redor a gente não consegue perceber. Mas o Senhor coloca anjos ao nosso redor, o Espírito Santo intercedendo por nós. Deus trabalhando de maneira poderosa, mas a gente às vezes está tão preso na lógica que a gente não deixa fluir o espiritual de Deus na nossa vida. Então, eu queria chamar você essa noite para ser um pouco de louco, para você confiar que o Senhor ele é poderoso para fazer. Para você que está pensando, mas será que eu vou na igreja? Será que eu viro crente? O que meus amigos vão falar? O que vai acontecer? Irmão, seja louco, se joga. Tem gente que para tomar coragem toma um copo de bebida, fuma um baseado para criar coragem e ficar alucinado. Eu estou falando para você, deixa o Espírito Santo mover a tua vida. Fuja dos padrões deste mundo. O que tem de gente ensinando a gente como ser rico, como ser bem-sucedido, como não sei o que tem, como não sei na onde, irmão? Ouça aquilo que o Espírito Santo tem para dizer para você. Tem gente que antes de orar já está ligando para alguém, ora por mim, fala por mim. Não, você já orou? O que Deus falou com você? Deus fala? Fala. Fala ou não fala, igreja? Fala. E Deus ele quer falar contigo hoje. Então eu queria te incentivar a viver uma vida de experiência sobrenatural com Deus. Eu quero dizer, sim, Deus ele é poderoso para curar essa enfermidade. Deus é poderoso para mudar a realidade. Deus ele ainda ressuscita mortos. Deus ainda abre caminhos no meio do erro. Deus ainda fecha a boca do leão. Deus continua abrindo o mar. Deus continua fazendo coisas extraordinárias. Mas nós não temos visto pelos olhos da fé essas coisas acontecerem. E a minha única pergunta que eu tenho para você: você quer viver experiências que você não consegue explicar? Então você tem que começar a abrir teu coração para não querer entender tudo que Deus está fazendo. Que nós começamos o texto, justamente, Paulo, ele questiona. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? A gente está questionando muito. Por quê, Deus? Para quê, Senhor? E desfrutar do agir de Deus na nossa vida. A gente tem coisas que a gente não entende, tem coisas que eu não entendo. E aqui é interessante, quero fazer uso da palavra aqui de ontem, da nossa irmã, Kate, que ela falou assim, Senhor, eu quero viver uma experiência contigo, não é isso? Quero viver experiência, quero viver milagre. E foram 7 anos de luta, de dor, de choro, de angústia. E talvez você não deu muito valor para aquela noite, mas ela sofreu 7 anos para em 40 minutos ela edificar a nossa vida. Olha só, ela sofreu 7 anos e muito sofrimento que a gente nem sabia, e ela expôs para edificar a nossa vida. E às vezes
Você vê alguém sendo bem-sucedido em alguma coisa no Senhor, e você não sabe o preço que aquela pessoa pagou, ou o caminho que ela trilhou para viver aquilo com o Senhor. Mas eu queria te incentivar, na verdade eu quero aumentar a tua fé essa noite. Eu quero dizer sim, você pode viver coisas extraordinárias com Deus. Você pode essa semana receber notícias, telefonema, vamos dizer, de repente as coisas podem ser desatadas essa semana na tua vida de acordo com aquilo que você expôs para o Senhor agir na tua vida. Qual é o tamanho da tua fé? Porque Jesus falou, se você tiver fé do tamanho de um grão de... Você vai dizer para esse monte, sai daqui, vai para lá, e ele vai se mover. Jesus, ele caminhava em fé. E nós, como igreja, vamos caminhar em fé, amém? Então, eu quero te desafiar essa noite, nós vamos orar, para você abrir mão da tua sabedoria e do teu conhecimento. Porque foi o conhecimento do bem e do mal que tirou o homem do paraíso. E eu quero que você não foque mais no conhecimento do bem e do mal, mas eu quero que você se foque no fruto da vida eterna. Irmão, através de conhecimento, eu posso adquirir riqueza, eu posso conquistar pessoas, eu posso ganhar o mundo. Mas através do fruto da vida eterna, eu ganho a eternidade. Só que, interessante, que o homem foi expulso do paraíso, porque ele escolheu o conhecimento do bem e do mal, ao invés da vida eterna. Agora Deus, ele faz uma proposta para nós. Se você quiser a vida eterna, você tem que abrir mão deste mundo. Agora é hora da gente pagar a conta. Vamos dizer assim, Jesus pagou a conta. Mas é hora da gente fazer a escolha. Ou a gente age pelo nosso conhecimento e sabedoria, ou a gente caminha segundo a proposta eterna que o Senhor tem para nós. E eu vou desfrutar da vida eterna com o Senhor. Eu sou salvo, amém? Você crê nisso? Você tem o Espírito Santo que testifica no teu coração que você é salvo? Se você não tem essa convicção, você confessa o Senhor Jesus como teu Salvador e Ele garante a tua salvação, porque assim diz a palavra. Eu queria te convidar a se colocar de pé, e antes de encerrarmos aqui, então, eu vou trazer aqui o valor. Os irmãos fizeram aqui a contabilidade das ofertas, né, para a prestação de conta para os irmãos. E a gente vai louvar o Senhor aqui. Irmãos, tem coisas que a gente não entende como Deus faz. Não entende o mover e o agir de Deus. Então eu queria que você apresentasse seu coração e falasse assim, eu quero me desfazer de tudo aquilo que é de mim, tudo aquilo que é de meu conhecimento, tudo aquilo que eu ouvi dizer. Eu quero pedir experiências que o Senhor possa fazer. Irmão, o medo nos paralisa. Experiências frustradas nos paralisam. Mas o Senhor, Ele tem coisas novas, coisas que nós não sabemos ainda. Hoje não é uma palavra de conhecimento. Justamente uma palavra para você abrir teu coração para o desconhecido do Senhor. Hoje é uma palavra de desconhecimento. É palavra de loucura. Sobrenatural de Deus. Coisa que o homem não pode explicar. É você sair daqui sorrindo, mesmo que você esteja vivendo o pior momento da tua vida. Você vai sair daqui com uma paz que você não consegue medir nem explicar. É mesmo você talvez estar preocupado com uma enfermidade, mas você sair daqui com plena paz, que Deus é o Deus que cura. Mesmo que você tenha, sei lá, ouvido rumores de morte e tal, você sai daqui sem preocupação nenhuma, porque morrer para nós é lucro. Amém?
irmãos, que eu vivo coisas hoje que anos atrás as pessoas diziam que era impossível. Talvez você vive algo hoje que um dia alguém já disse que não dava para fazer. E talvez Deus está colocando no teu coração sonhos, projetos que aos olhos humanos são impossíveis. É loucura. Mas aquilo que Deus estabelece, Ele respalda, Ele capacita. E se eu não tivesse sido louco e crer naquilo que Deus estava falando, que não estaria vivendo o que estou vivendo hoje. E talvez se eu não tivesse dado ouvidos a coisas atrás, eu poderia estar vivendo muito mais do que estou vivendo hoje. Mas as aflições não vão nos parar. As dificuldades não vão nos parar. Os desafios não vão nos parar, porque nós seguimos. Porque nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. Amém? Eu quero mais uma vez, irmãos, dizer para vocês, é real. Deus do impossível é real. Existem milagres, existem dons. Deus ele quer usar a igreja dele para coisas extraordinárias. Mas nós temos que crer que ele continua fazendo isso, milagres. E não é loucura. A loucura é para quem não crê. Para nós é poder de Deus. É poder de Deus. Você crê nisso? E que você caminhe no poder de Deus. Ah, mas vão dizer isso, vão dizer aquilo. Deixa que digam. Chamaram Jesus de endemoniado, chamaram os apóstolos de louco, chamaram você de louco quantas vezes? O importante é agradar a Deus, amém? E como Isaías, lá no capítulo 35, ele diz, versículo 8: existe um caminho santo. Os maldosos, os perversos, não entrarão por ele. Mas os loucos não errarão. Eles vão entender. Há um caminho santo para a gente trilhar. Amém? E se preocupa não, muita gente não entende. E existe hora de compartilhar. A gente não pode compartilhar tudo a qualquer momento para qualquer pessoa. Existe um momento certo de compartilhar as coisas. Porque muitas pessoas vão achar que é loucura. Mas nós vamos dizer, é poder de Deus, né? É loucura eu estar aqui, é loucura você estar aí. Você sabe do seu testemunho da tua vida. Alguns vão dizer, é loucura. Você vai falar assim, não, é poder de Deus. E quando alguém fala, mas é loucura, eu falo, não, é poder de Deus. Ele pode fazer isso. Amém? Que o Senhor possa te dar ousadia. E que você tenha sensibilidade, discernimento espiritual para aceitar aquilo que é de Deus e abrir mão daquilo que é deste mundo, amém? Abrir mão que é daqui dessa terra. Nós vamos orar para encerrar. Quero que você pode manter até apagado por enquanto, a gente orar. Só dar um retorno aqui em relação às ofertas. Domingo passado nós fizemos o desafio, o pastor Domingos aqui trouxe o desafio da oferta de nós comprarmos a câmera. Então as ofertas totalizaram aqui valor de R$3.565, amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E aí o nosso desafio era de 5.000. Mas nós tínhamos em caixa de cantina, de coisas que já tínhamos feito com o propósito da câmera, mais R$1.600. Então, totalizando com o que a gente tinha em caixa, com o que foi ofertado, o valor de R$5.165. Glória a Deus por isso. Então nós atingimos o alvo e com esse valor nós vamos comprar a câmera, nós vamos comprar o tripé e tem outros equipamentos ali que precisa, né? Não, tem outras coisas e eu acredito que domingo que vem a gente já vai estar utilizando essa câmera aqui. Lembrando que essa câmera não é só para transmissão, a gente tem a câmera ali, glória a Deus por ela, né? Nós temos ali, mas para outros trabalhos, outras obras que a gente vai executar a partir de agora. Então você que ofertou, você que orou,
Que o Senhor te abençoe tremendamente, tá bom? E quando a gente comprar, a gente apresenta, consagra ao Senhor também. E qualquer coisa você quiser de prestação de contas, nós temos tudo bem feito, organizadinho aí, com todo o temor nós administramos aquilo que é do Senhor, amém? Então, obrigado a todos que ofertaram, só isso, né? Que temos para hoje. E tem testemunho, sim, é verdade, né? Nós vamos ouvir aí, nós temos que ter essa prática de estar testemunhando aqui, né? Pessoas que ofertaram no domingo, na segunda-feira, já foram abençoadas. Eu sei que o pastor já deu recado aqui do culto de sábado que vem, mas eu quero reforçar. Quero convidar você, Gracinha, faz parte do Ministério de Mulheres. Você que não faz também está nos visitando. Sábado que vem, culto das mulheres, o céu não está fechado. Vem para cá, porque Deus vai fazer algo grande nesse lugar. Deus vai fazer o sobrenatural neste lugar. O meu coração está cheio de expectativa. E eu quero te convidar a encher o seu coração também de expectativa e vir adorar o Senhor conosco no sábado. Não tem escolinha, tá bom? É só para as mulheres. Como de costume, nós costumamos trazer um prato, né, no culto das mulheres. Mas nesse culto vai ser diferente, porque as líderes vão doar caldos. Está frio, não está? Então eu só preciso que, se você quiser, trazer um refrigerante ou um suco, mas se não puder trazer também, o melhor de Deus já está garantido, amém? Então vem, convida uma amiga, ora por uma amiga. Essa semana nós estaremos em jejum, todo o Ministério de Mulheres. Nós estaremos orando para que o Senhor faça mesmo algo lindo neste lugar. E eu conto com cada uma de vocês, amém? Amém. E não deixe de compartilhar conosco, irmãos. Como o pastor Domingos falou, temos testemunhos. Às vezes você está passando por uma dificuldade também. Compartilhe conosco, procure um diácono, procure um pastor. E aí você às vezes está precisando de alguma coisa, está passando dificuldade na sua casa, está com vergonha de compartilhar. A gente faz isso com toda, como é que fala? De maneira discreta, né? Que a igreja do Senhor tem que suprir a necessidade dos santos, amém? Então nós vamos nos esforçar para estar junto com você, seja orando, seja participando de alguma maneira. Entenda que igreja é família, nós somos família de Deus, amém? Então você não está sozinho, nós queremos orar por você, nós queremos caminhar com você, nós vamos celebrar junto com você, então, porque nós estamos indo em direção à eternidade através de um caminho santo, e nós vamos juntos nessa jornada, amém? Então quero agradecer, orar, encerrar esse culto, abençoando a tua vida, a vida de quem está em casa também. Nós temos muita coisa que está para acontecer, irmãos, tem muita coisa, bênção do Senhor, você crê? Vão dizer que é loucura, mas nós vamos dizer é poder de Deus, amém? Senhor, muito obrigado por este culto, obrigado por essa reunião, obrigado pelos louvores, Senhor, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que dispôs o Senhor a empenhar a sua voz, o seu coração, o seu talento para que o seu nome seja glorificado. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos, cada visitante que está conosco, cada uma das pessoas que nos assistem, ó Senhor. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Não temos como agradecer tanto, Senhor, tanto que o Senhor fez por nós, ó Senhor. Obrigado. Nós te amamos, nós te louvamos, ó Senhor. Pai, que possamos viver coisas sobrenaturais, que possamos viver coisas inexplicáveis, ó Senhor. Que possamos ser chamados de loucos, ó Senhor, pelo mundo. Senhor, porque eles não vão entender o tamanho do agir do Senhor nas nossas vidas, ó Senhor. Pai, que possamos andar alegres, sabendo que o Senhor é o provedor da nossa vida. Senhor, eu declaro sobre a vida dos teus filhos essa semana milagres, ó Senhor. Testemunhos, ó Senhor. Coisas, ó Pai, que inexplicáveis, ó Senhor. Porque tu és poderoso para isso, Senhor. Aumenta a fé dos teus filhos, Senhor. Dê resistência para eles suportarem o dia mal, suportarem as aflições. E assim como o Senhor venceu, nós também venceremos, ó Senhor. Pai, abençoa a tua igreja agora, no nome de Jesus. Você pode receber assim? O grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja até que o Senhor venha. E nós dizemos
Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus pela tua vida.